Boa noite, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nós. Amém. A palavra do Senhor no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, nos diz assim: Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Eu gostaria de pedir ao nosso presbítero Jéssica que faça a oração. Ó Deus, nós te somos gratos, de fato, como diz a tua palavra, não há outro Deus, não há outro santo além de ti. Por isso, Deus, nos colocamos ante a tua presença, reconhecendo, Deus, os nossos pecados, falhas, ó Deus, e quão miserável e homens somos, Pai, ante a tua presença. Perdoa, Deus, os nossos pecados, para que a nossa adoração, o nosso louvor, para que o nosso culto nessa noite, de fato, seja agradável a ti. Ajuda-nos, ó Deus, em cada parte, em cada elemento deste culto, e que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos capacite a entender a tua palavra. Ó Deus, usa a vida do teu servo que irá ministrar a tua palavra nesta noite. E que, ó Deus, que tudo que passamos aqui, de fato, seja para a glória do teu nome. Isso suplicamos e rogamos no nome santo do nosso Jesus Cristo. Amém. Amém. Gostaria de pedir aos amados que abram seus hinários no hino de número 52. Glória e celebração. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com que se coloquem de pé, aqueles que puderem, e abram a palavra do Senhor no livro de Salmos, capítulo 125. Nós faremos uma leitura alternada. Eu lerei o primeiro versículo e o irmão que sentir desejo pode ler o próximo, e assim sucessivamente.
Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. E o cetro da impiedade não permanecerá sobre as sortes do justo, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Concedei o Senhor aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Amém. Os amados podem se assentar. Abramos nossos hinários no hino de número 63. As muitas bênçãos. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos dizes uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu ligar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Contas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizes quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o meu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem quantas são, recebidas da divina mão, bendizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. Peço aos amados que se coloquem de pé novamente em reverência à palavra do Senhor e abram suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 9. Nós leremos do versículo de 1 a 10.
Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares. 9. Salmo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu te louvarei, Senhor, com todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei, saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos voltaram atrás, caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado a meu direito e a minha causa. Tu tens assentado no tribunal justamente. Repreendeste as nações, destruístes os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, acabados para sempre as assolações, e tu arrastaste para as cidades, e a sua memória pereceu. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, reverterá juízo sobre povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém. Gostaria de pedir ao pastor Sulemar que faça uma oração. Senhor nosso Deus, em nome do seu Filho, da nação Santo Espírito, queremos te agradecer e te louvar, Senhor, pelo dia que passamos e agora à noite nós estamos aqui, na Federação dos Jovens, reunidos, Senhor, com os demais. Queremos te agradecer por isso, te agradecer pelos cantos, te agradecer pela leitura, te agradecer do mais novo até o mais avançado de idade, que aqui chega. Ó Deus, muito obrigado pela vida de cada um, muito obrigado por este culto, muito obrigado, Senhor, pela existência da tua igreja, muito obrigado, Senhor, pelos pastores, presbíteros, diáconos, pelas nossas igrejas em Rondônia, também, Senhor, espalhado pelo Brasil, com os pastores e com os presbíteros, diáconos e demais. Não só a nossa denominação, mas também aquelas, meu Deus, que te agrada, que te louvam e que foi chamado por ti. Porque nós sabemos que o teu povo está espalhado, Deus de Israel, na face da terra, tem o teu povo espalhado para aquela. É isso que nós agradecemos e te louvamos, Senhor, em nome de Jesus, pelos nossos pecados. Amém. Amém. Os amados podem se assentar. Vamos passar agora ao período de louvor. E ainda nesse sentimento de louvor, vamos entoar o cântico Bom Estarmos Aqui. Bom é estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Eu disse, Deus, venha nos abençoar
podendo exaltar seu santo nome. Bom é estarmos aqui louvando a Deus e podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Eu disse, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém. Para encerrar nosso período de louvor, nós vamos entoar o cântico Oferta de Amor. Peço aos amados que puderem, se coloquem de pé. E no decorrer desse cântico, nós vamos estar recolhendo uma oferta da Confederação de Mocidades. E após o cântico, o pastor Josué pode realizar uma oração, agradecendo pelas ofertas e intercedendo pelo pregador da noite. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Venha, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compreendi o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu quero mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Compreendi o teu querer. Faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor.
Senhor, nós vamos aqui em nome de Jesus, gratos por mais uma oportunidade que temos, como igreja do Senhor, estarmos reunidos para prestar um culto de louvor e adoração. O Senhor continue abençoando essa mocidade fundamentalista. Que haja união, que haja harmonia, que haja integração e que possamos crescer juntos e que divulguemos o Teu Evangelho através do nosso testemunho. Ser com aqueles que estão imbuídos de autoridades, que o Senhor os ajude, revestindo-os com o Teu Espírito Santo, ajudando-os no desempenho do seu papel no seio dessa mocidade. Também te louvamos pelas ofertas alçadas, que as mesmas contribuam para o engrandecimento do Teu reino aqui na terra. Também pelo Teu servo, que quero trazer a mensagem, que o mesmo seja iluminado pelo Teu Espírito Santo e que a Tua palavra encontre guarida em cada lar aqui e também naqueles que nos assistem pela internet. Eu pedimos gratos em nome de Jesus. Amém. A palavra está com o pregador da noite. Obrigado. Quero saudar a igreja na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Muito bem. Queremos também, ao mesmo tempo, agradecer a Federação dos Jovens por nos convidar para trazer essa mensagem, levantar esse vigor, pedindo, ela disse que ia ter esse culto, né, de ação de graça. E, ao mesmo tempo, ela pediu se eu pudesse trazer a mensagem. Eu disse, é possível. Tá? É possível. Fiquei pensando, eu disse para ela, qual a pena? Só que já livre, mas é ação de graça. Analisando, pensando, então, que nós poderíamos trazer em Salmo 116, que você possa abrir a palavra de Deus e deixar aberta aí os versículos 12, 13, 14 e demais versículos que nós vamos estar citando para dar base no assunto que nós vamos tratar. Salmo 116, versículo 12, 13 e 14. Como o pastor Josué já orou, pedindo as bênçãos e a iluminação do Senhor Deus. Nós vamos continuar, porque não é mais uma oração do pastor Marcos que vai multiplicar o que já foi pedido. Nós já clamamos, já oramos, já cantamos, invocamos o Senhor, que está no nosso meio, através do Santo Espírito, está presente. O verso 12 nos diz assim: como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Como? E justamente o tema é como poderei retribuir ao Senhor. E o verso 13: elevarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. 14: cumprirei os meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Você possa estar acompanhando aí. Vamos aqui com uma introdução. Vemos nesse texto, o salmista preocupado e perguntando a si mesmo: o que darei ao Senhor pelos benefícios recebidos, enquanto muitos estão querendo ser agradados? É bom preocupar-se em agradar o Altíssimo Deus. O sentido real de culto e adoração
é entrega, é oferecer, doar ao Senhor. A primeira vez que o verbo adorar aparece na Bíblia em Gênesis 22:5, quando Abraão ia entregar o seu filho Isaque. Ele estava subindo para sacrificá-lo ao soberano Deus, estava oferecendo ao soberano Deus o que tinha de melhor. Isso sim é adorar, isso sim é cultuar o Senhor Deus e não somente pedir. Então, buscar por uma definição, encontramos que gratidão é o sentimento de conhecimento, uma emoção por saber que uma pessoa fez uma boa ação, um auxílio em favor de outra. Gratidão é uma espécie de dívida e querer agradecer a outra pessoa por ter feito algo muito benéfico para ela. A gratidão pode ser ainda uma emoção que envolve um sentimento de dívida ou motivar em direção de outras pessoas. Algo que ilustra muito bem o conceito de gratidão. Conta-se que Abraão recebia peregrinos e os alimentava. Depois de Abraão, convidava os para agradecer e louvar a Deus. Caso os peregrinos recusassem a render graça a Deus, o Deus de Abraão, então o patriarca dizia veementemente, ou seja, paga o que deves. É um convite que ele fazia. Se recusasse a adorar o Deus dele, ele dizia, então paga. Paga. Porque recusou adorar o Deus dele. É interessante isso, né? Podemos notar por experiência e observação que a maioria das pessoas não são gratas por uma gentileza que alguém lhe prestou. Ou seja, uma ajuda financeira, um favor, um auxílio em qualquer área da vida. É fato que se o ser humano precisa caminhar muito no aprendizado de ser grato. Esse mesmo comportamento se repete em relação ao Senhor Deus. Recebemos da parte do soberano Deus inúmeras bênçãos, mas negligenciamos a gratidão em grande parte delas. No Salmo 100, podemos aprender com o salmista um pouco de significado de gratidão. Ele nos convida a louvar a Deus, estando diante dele com alegria, com cântico e ao mesmo tempo em que fez o convite. E Alencar descreve vários motivos pelos quais devemos ser gratos ao Senhor. Então vejamos aqui o primeiro ponto. Então eu estarei trazendo um primeiro ponto e uma aplicação. Segundo ponto e uma aplicação. Terceiro ponto e uma aplicação. Sempre uma aplicação do primeiro ponto. Nesse primeiro ponto, tomarei o caso da salvação. É o que está lá no versículo. O salmista estava assumindo um compromisso de viver uma vida comprometida com o reino do Altíssimo Deus. É isso. Enquanto uma pessoa, ou seja, um servo de Deus, aquele que foi chamado por Jesus Cristo, porque não é nós que escolhemos a Cristo, mas é Cristo que nos escolhe, e é porque Ele quer, e Ele fez, e Ele salvou e garantiu vida eterna. E quando Cristo nos chama, Ele nos chama para que nós possamos servi-lo como servo. E através deles agradar o Pai. Mas é interessante que o salmista estava assumindo um compromisso de viver a vida comprometida com o reino do Altíssimo Deus. Às vezes falta isso na minha vida, na sua vida. Às vezes falta isso
na vida daquele que foi salvo por Cristo Jesus. Ainda não assumiu um compromisso com Cristo. Ou seja, com a obra do Senhor. E a pergunta é: que adianta? Que vida cristã é essa? Que cristianismo é esse? Que estilo de vida essa pessoa foi chamado por Cristo e não assume o compromisso com Cristo? É interessante que, se Cristo chamou e eu não assumi o compromisso, é uma negligência se torna pecado. A não ser que seja joio. Porque o joio não tem compromisso. Mas aquele que é lavado, remido no sangue do Cordeiro do Senhor, não pode ser joio. Tem que ter compromisso. Não pode ser um servo de Deus relaxadamente. Não pode. A expressão toma o cálice mostra que ele bem sabia que implicaria uma renúncia total ao mundo do seu deleite. Aí está. É esse problema que tem havido na vida dos jovens, na vida daqueles que estão na igreja. Não é só dos jovens, é de todos. Querem viver no mundo, mas querem viver para Cristo. O salmista tomou uma decisão. O salmista assumiu um compromisso. Não terei outro Deus, somente esse. Não drogarei diante de outro Deus, somente esse. Mas, nos nossos dias hoje, querem viver no mundo, mas querem viver para Cristo também. E a própria palavra de Deus diz que eu não consigo agradar dois senhores. Há de odiar um e amar ao outro. O salmista não quis saber de dois deuses, só um. E é interessante que isso implica uma renúncia total ao mundo, aos deleites, aos prazeres. Não obstante, muito tentarem facilitar o caminho para o céu através de atalhos, outro artifício, ainda exija aqueles que estão dispostos a tentar para uma tão grande salvação. Hebreus 2, verso 3. Uma aplicação aqui, no ponto 1. Ele é o Senhor Deus. Nós temos o privilégio de sermos súdito, servo dele, soberano Deus. Ao mesmo tempo, somos seus filhos, por adoção em Cristo Jesus. É um privilégio que o Senhor me deu. O Pai entregou o seu único filho na cruz para morrer por mim, para me dar esse privilégio, me tratando como um súdito, ou seja, um príncipe em Cristo. É grande privilégio. É um privilégio para você ser filho ou adoção de Cristo Jesus. Não há nome maior do que o dele. Não há nenhum Deus digno de honra e adoração como ele. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o Altíssimo Deus? É 2 Samuel 22, verso 32. Quem serve a este Senhor não está debaixo de opressão
mas cheio de vida e de graça. Está cheio de vida e de graça. Quem está debaixo da mão soberana do Senhor está cheio de vida e de graça no Senhor. O salmista, no 100, no verso 4, diz: entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus atos com hino de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei o nome do Senhor. Nós temos esse privilégio. Entrai, rendei, glorificai ao Deus Altíssimo. 2. Invocarei o nome do Senhor. Mesmo quando muitos se riam em socorro terrestre, o Senhor Deus se alegra daqueles que confiam em seu nome. Reconhecer que é vão o socorro do homem, enquanto muitos confiavam em cavalos, em carros e cavalos, os que confiam no Senhor jamais farão da carne os seus braços fortes. Jeremias 17, verso 5. Mas invocarão o nome do soberano Deus. Isso fala de uma vida de fé que realmente agrada o soberano Deus. Hebreus 11, verso 6, nos diz: em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que a recompensa todas quando consagra a ele. Uma aplicação desse ponto 2. Ele é o Criador, sustentador de nossa vida, da minha vida e da sua. Ele sustenta você, sua família, a igreja, sustenta este mundo todo, até mesmo o mundo que não quer nada saber. Tudo é sustentado por Ele. E é um privilégio na nossa vida, na minha vida, na sua vida, ser sustentado por essa mão tão poderosa. Só de saber que eu tenho essa mão sobre a minha pessoa, a sua pessoa, já nos acalma. Ele é o Senhor, Deus Criador de todas as coisas. Fez vir à existência as coisas que ainda não existiam. No Salmo 33, verso 9, lemos: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou, tudo passou a existir. Através do seu poder, as coisas não só foram criadas, mas são continuamente sustentadas. Não somos resultado de uma mera obra da natureza. Eu não sou uma mera obra. Eu sou uma obra do Senhor em Cristo Jesus. Você é uma obra. Uma obra-prima que Ele deu seu único filho pela sua vida, porque você é a obra-prima do Senhor. Você não é uma obra qualquer. Nenhum que aqui está é obra por acaso, mas é do Senhor. Como alegam os evolucionistas, somos, porém, seres criados à imagem e semelhança do Altíssimo Deus. Ele tem cuidado, acompanhado, sustentado a nossa vida. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Ainda, pois, nele vivemos e nós movemos, existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Romanos 17, verso 21. Somos sua geração. Nós somos sua obra-prima. Ele nos sustenta. Ele é o nosso pastor. E não deixa nada faltar. Pode crer nisso.
porque você é obra-prima. Ele deu o único filho pela sua vida. Ele não poupou, porque ele te amou, antes mesmo da fundação do mundo. Vamos para o ponto 3. Aí para a conclusão. Pagarei meus votos, certamente haveria alguns votos que estavam no esquecimento. Mas agora nascia um sentimento verdadeiro que fazia com que os votos não cumpridos fossem lembrados. É bom não esquecermos de cumprir os nossos votos. É verdade. O salmista aqui nós vemos pagarei os meus votos. Certamente tinha votos que talvez ele não cumpriu. Por isso que a expressão é isso. Certamente havia alguns votos que estavam no esquecimento. Mas agora nascia um sentimento verdadeiro que fazia com que os votos não cumpridos fossem lembrados. Sempre nós temos que nos lembrar, fazer que nem o salmista, buscar algo que está no esquecimento e trazer à tona, porque às vezes a gente esquece do voto ao Senhor. Esquece, nós somos seres humanos. O salmista estava certo. É bom não esquecermos de cumprir o nosso voto. É bom nós não esquecermos. Eu fico pensando, muitas vezes, quando uma pessoa chega diante do ministro do Evangelho, e quando é feito aquelas perguntas, você promete, sim, sim, eu prometo, sim, sim, eu prometo, sim, sim, depois cai no esquecimento. São votos. Você promete honrar o Senhor e tal, sim, as escrituras, prometo. Isso acontece às vezes na mesa do casamento, no batismo. É só naquele momento, depois, ó, esse voto já foi. O salmista não. Davi não esqueceu. Davi relembrava. E é bom que nós possamos relembrar os nossos votos. Sempre, sempre. E cumprir o nosso voto no momento de tormenta, de dor. Fazemos votos que são facilmente esquecidos. Quando tudo se faz bonança, faça uma introspectiva e veja se existe algum voto por cumprir com aquele que sempre atende os nossos pedidos. Sempre nós temos que repassar na nossa vida e ver alguma coisa que nós prometemos ao Senhor em oração, ou até mesmo falando, e às vezes a gente cai no esquecimento e não acaba cumprindo a aplicação do segundo ponto aqui, já na conclusão. Ele é bom, misericordioso e fiel. O Altíssimo Deus é a expressão máxima perfeita da bondade, misericórdia e fidelidade. Ele nos recebe em sua presença, acolhe-nos com amor, renova a sua misericórdia à nossa vida, a cada manhã, a cada entardecer, a cada anoitecer e novamente o amanhecer. Ele renova a nossa vida, ele renova a nossa fé, ele sustenta tudo isso. Com amor, renova a sua misericórdia, a nossa vida, cada manhã a sua fidelidade subsiste para sempre. Salmo 117, verso 2. Aleluia, rendei graça ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 106, verso 1. Ele é bom, e eternamente é bom. Muitos servos do Altíssimo Deus, ao sair da casa para ir ao culto, dizem: hoje eu quero receber algo. Realmente estamos sempre recebendo algo da parte do soberano Deus. Por isso
bíblico, Mateus 7, verso 8. Entretanto, não podemos inverter as prioridades primeiro. O reino de Deus e a sua justiça, depois das nossas necessidades. E sempre acontece da gente reverter esse quadro. Primeiro a minha casa, o meu pirão, depois é o seu. Não, em Mateus diz que primeiro é o Senhor, depois é a minha causa. Depois é a minha causa, depois é a sua causa. Mas primeiro é o Senhor. Buscar o Senhor em primeiro lugar, honrai, glorificar. Depois as outras coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas, pastor? Olha, são tantas coisas que ele tem acrescentado depois que você busca em primeiro lugar. É um grande prejuízo aquele que reverte, ou seja, inverte esse valor. Coloca Deus lá no último. Primeiro eu, minha casa, meus filhos, meu emprego, minha conta, minha família. E lá para o sexto, vou ver se sobra alguma coisinha para o Senhor. Mas Mateus 7 diz que é ele em primeiro lugar. Buscar o Senhor em primeiro lugar, depois as outras coisas. Que coisas são estas? Ele dá uma esposa, ele dá uma casa, ele dá sustentação, ele dá emprego, ele dá isso, dá mais aquilo outro, ele dá isso, dá aquilo, sustenta tudo, porque ele é o sustentador. Essas são coisas. É tido como coisa. É interessante isso. Muito interessante. Depois das nossas necessidades, Mateus 6, 23. Ninguém aparece de mão vazia perante o Senhor. Essa era a exigência em Êxodo 23, verso 15. O Senhor está sempre requerendo algo de nós. Feliz é aquele que está sempre pronto a oferecer algo. É interessante que, lá em Êxodo 23, 15, ninguém, ou seja, do povo de Deus, não ia na presença do Senhor de mão vazia. Ele estava lá. Agora, é interessante que nos nossos dias hoje, significa você na casa dando prioridade ao Senhor no cultuar. Engrandecer o nome do Senhor. Ser grato porque este Deus é bom. Ser grato porque tem sustentado a sua vida. Ser grato porque tem sustentado a federação com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. A Federação dos Jovens, eu quero compartilhar que nós tivemos lá no Recife, no Sínodo. Eu achava que era só Rondônia. Conversando com os pastores lá, a decadência dos jovens, por lá também, a matriz. O pastor Orlando falou algo na plenária. Ele disse: gente, o nosso jovem está numa catimba danada. Eu não sei mais o que nós podemos fazer para ajudar esse jovem, mas precisamos de fazer alguma coisa. Está se acabando tudo. Está uma falência. Quem esteve lá ouviu isso. Quem esteve lá ouviu isso. O nosso secretário executivo do Simples esteve lá. É a mesma coisa que ele tem dito aqui. É a mesma coisa que nós temos feito. Mas há uma falta de vontade do jovem da região norte e do nordeste. Mas um desânimo total do jovem. Falta de vigor, falta de compromisso, falta de perseverança, falta de fé, falta de crer, falta de ânimo para adorar esse Deus. E são jovens.
E a gente pergunta por que isso? E eu conversando com esses pastores, eu perguntei, comecei a perguntar, como é que está lá, pastor? Ele disse, olha, é uma lástima. Os jovens não querem compromisso. São atraídos por outras coisas. Mas menos pela paixão do nosso Deus. Isso é de nos preocupar. De preocupar mesmo. Porque eu fico pensando, a obra é do Senhor e Ele vai sustentar. Eu fico preocupado com esses jovens, geral da nossa denominação, é que Deus vai levantar outros jovens e colocar no lugar deles para servir. Você acha que Deus não faz isso? Deus vai fazer isso, como já está fazendo. Assim também com os crentes mais maduros na igreja. Está acontecendo também. Tá? Deus é o soberano. Ele pode tudo. Ele levanta outro e coloca para fazer a obra dele. E você fica aí, ó. Pode ficar. Eu te deu o privilégio de você fazer, você não está fazendo, está colocando no seu lugar. A hora que você resolver, eu vou usar você. Enquanto você não resolver, eu vou botar no seu lugar. Lá no projeto, onde nós estivemos lá, passando lá a semana, eu reparei algo que me chamou muita atenção. Um grupo de jovens, me parece que era 20 ou 20 e poucos jovens, de manhã, eles se reuniam, antes de nós tomar café, eles tomavam café primeiro, mas eles se reuniam de 4 ou 5, sentados ali, para estudar a devoção deles e meditar, talvez, o trabalho deles. Tá? E quem está no seminário faz isso mesmo. E depois eles se reuniam para falar algo sobre aquela devoção. Depois aí eles oravam, depois eles tomavam café. Sabe o que eles faziam? Depois eles serviam nós. Depois ia cuidar do ambiente, cortar grama, limpar a piscina para nós tomar banho, zelando de nós ali, cuidando. Enquanto aqueles jovens estavam lutando para ficar ali, para aprender, para mais de Deus, e eles lutando contra a carne deles. Porque é uma luta contra a carne deles. É uma luta contra aquilo que eles são. Lutar contra o mundo, contra a carne, contra Satanás. E lutando para permanecer interno, lutando para aprender a falar, para se tornar um ministro do Evangelho. Jovem com 20 anos, aquilo eu fiquei, sabe, meu coração ficou cheio, olhando. Eu passei todo o tempo olhando, levantar a mão para ver eles reunir ali. Eu conversei com eles. Eu perguntei para eles: você está aqui por quê? Ele disse: porque eu tenho um chamado. Eu estou aqui porque a minha igreja me enviou. Eu estou aqui porque a igreja está me mantendo. A minha família está me ajudando. Eu estou aqui porque eu amo esse Deus. Jovem de 20 anos. Eu disse para o pastor Zacarias: nem tudo está perdido nesse mundo. Olha aí, esse jovem apaixonado para ser um pastor, para ser um ministro do Evangelho. Isso nos enche de esperança. Porque a nossa escada, pastor Josué, está descendo. E são esses que vai continuar a obra do Senhor Jesus. E entre eles tinha uma jovem, tinha uma criancinha do tamanho daquela do presbítero Jéssica, mais ou menos. Você observou lá, irmão? Uma única jovem, uma criancinha, ali no braço,
devoção de manhã, junto com o jovem. E aquela criança passando no braço do seminarista, um para o outro, e zelando. E a única jovem ali, no meio daqueles meninos. Eu chamo de meninos, são um rapaz de 20 e poucos anos, de 18 anos, e a única. E eu disse para o pastor, foi para o pastor Fábio, Fernando Fábio. Eu disse, olha aí o futuro pastor. Ele disse, é o menor entre eles. Ele disse, porra, pastor, eu disse, eu ia para o braço dessa missionária, passando no braço de todos eles. Eu de pequenininho. Parece um Samuel. Mas estava lá, junto com a sua mãe. E a sua mãe enfrentando. Internado ali, enfrentando. Isto é compadecer do Senhor. São jovens daquele calibre que nós temos que orar para nós ter na nossa igreja. Que Deus possa iluminar os nossos jovens do Nordeste, revigorar o nosso jovem, mas também tem a parte dos pastores. Tem a parte dos pastores. Os pastores têm que incentivar. Agora eu estou sabendo que tem um evento lá no Tancredo. Aquele jovem todo não era para estar aqui. Era para se ajuntar todos. Está faltando isso. Conclusão. Diante desse Senhor Deus, certamente deveríamos agir como o salmista e perguntar: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? A resposta a esta pergunta é você nunca conseguirá retribuir, render-lhe, prostrar-lhe de sentimento diante dele. Em adoração, louvor com toda a sua força e agradeceu pela dádiva recebida. O que o salmista fez a pergunta, então nós temos aqui a resposta a essa pergunta é você nunca conseguirá retribuir, render proposta diante do Senhor. Você nunca vai retribuir a Deus. Foi o que o salmista viu. Mas é interessante que em adoração, em louvor, com toda a sua força, agradecê-lo pela dádiva recebida, que tenhamos um coração com um contínuo sentimento de gratidão e celebremos com ações de graça, sempre proclamando a alta voz a Ele, seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Efésios 3, verso 21. Que nós possamos glorificar esse Deus. A única coisa que nós podemos, assim como o salmista, é fazer isso. É adorar de verdade. É servir de verdade, com paixão no Senhor. É isso que nós precisamos. Mas não podemos retribuir a Deus, assim como o salmista viu que não poderia retribuir. Mas a única forma de eu retribuir a Deus é servir a Ele, servir a igreja, e aqui mesmo. É com paixão, é com vontade, não com má vontade. Mesmo assim, fazendo isso, eu não estou retribuindo a Deus. Porque o salmista diz: o que eu farei? O que eu retribuirei? Não vamos conseguir nunca. Mas se nós fizermos essa parte, o Senhor ficará muito contente, como Ele está contente nesse momento, porque Ele está presente através disso. Que Deus nos abençoe a você nesta noite que está aqui conosco, tá? Neste culto, as crianças, e que Deus abençoe a nossa federação, aos jovens que aqui compareceram, e que Deus revigora a força ao nosso jovem, aos nossos pastores, para que nós possamos
Eu passo a palavra para a irmã de novo. Bem, como foi citado pelo pastor Filemar, nós estamos aqui hoje realizando esse culto de gratidão a Deus pelo aniversário da Confederação, né? Eu gostaria de deixar para os irmãos o Salmo de número 126, versículo 3, que nos diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. E estou aqui em nome da Federação de Mocidades de Rondônia e da Confederação de Mocidades, agradecendo a presença de cada um, grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por todos os jovens que Ele tem levantado para fazer a sua obra, que mesmo que de forma com poucos membros, com poucos jovens, o Senhor tem feito a sua obra. Através destes, estamos fazendo a obra do Senhor de acordo com a sua vontade. Que estejamos em oração pelos nossos jovens, pelas nossas igrejas, não só pelas daqui de Rondônia, mas também pelas do Nordeste, de todo o Brasil. Que o Senhor possa estar levantando céus para fazer sua obra. E animando os que já estão lá, assim fazendo. Peço que os amados se coloquem de pé e vamos entoar todos juntos o hino de número 400. E ao final desse hino, peço ao pastor Josué que faça a oração final e peça a bênção apostólica. Hino de número 400. Grande Deus em paz, agora pedimos, Senhor, céus de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargura. Dai-nos forças neste mundo de amargura. Graças, nós rendemos pela tua redenção. E veremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Amém. Recebam a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as consolações do seu divino Espírito Santo repousem sobre nós, sobre os nossos jovens, sobre as nossas confederações e sobre todos aqueles que estão a participar conosco via internet e sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.